Algumas das ferramentas que vocês podem usar na visualização de dados, como eu comentei anteriormente, é a PCA e o Tcine. Aqui vocês têm uma plataforma produzida pelo TensorFlow que permite que vocês visualizem alguns dos exemplos associados a cada uma dessas técnicas, né? Então, vocês podem, a partir do link que a gente está disponibilizando, tentar simular no computador de vocês algumas dessas técnicas sobre diferentes bases de dados, né? Então, se vocês forem aqui nesse Embedding Projector, né, a ideia do Embedding é representar as informações no espaço escondido. Vocês podem usar aqui algumas bases de dados que ele já tem pré-carregada lá, né, a Word2Vec, que é a representação de texto, né, considerando um volume grande aqui de informações, 71 mil exemplos em 200 dimensões, ou uma outra com 10 mil exemplos, né? A GNMT interlíngua, que tem 9 mil, quase 10 mil exemplos, mas são 1.024 dimensões. E o que a gente está visualizando aqui, que é o MNIST, que são 784 dimensões associado a 10 mil imagens. Então, são exemplos, são imagens mais simples de visualizar. Eu escolhi elas aqui porque são mais rápidas para a gente mostrar nesse exemplo, mas vocês podem exemplificar aqui todas elas. E a partir disso, vocês podem configurar aqui como é a representação, qual é o tipo de visualização que vocês querem ver, ou eventualmente até carregar a sua própria base de dados para poder fazer esse teste. Então aqui a gente está visualizando os exemplos associados a uma PCA, né? E essa PCA está sendo visualizada aqui nesse universo, então eu posso aqui dar um zoom associado para ver, e eu quero que vocês visualizem aqui os agrupamentos formados aqui nesse espaço aqui com 3 dimensões. Então veja aqui a região associada aos zooms, a região associada aos 3. A ideia é sempre, quando eles têm proximidade espacial, quer dizer que a representação deles no espaço original está mais próxima, né? Tanto é que essa transformação linear construída pela PCA consegue já, de alguma forma, aproximar esses exemplos, considerando a variação intraclasse, né? A gente está plotando aqui os 3 primeiros componentes principais associados a esse modelo, né? Então, essa é uma das formas de visualização. O que eu queria fazer agora é um paralelo em relação ao outro modelo, que é o Tcine, que é uma outra técnica mais recente, que é bem interessante do ponto de vista de visualização de dados. Então, você clica aqui na aba do Tcine, ele vai fazer o processamento dos dados. Então, ele está procurando aqui os vizinhos mais próximos em relação a cada um dos exemplos, considerando aqueles 10 mil exemplos de treinamento e as 784 dimensões de análise. A partir disso aqui eu posso configurar alguns hiperparâmetros desse modelo, lembrando que ele é um modelo não linear, então eventualmente a transformação que a gente está realizando diferente do PCA não pode ser revertida, ou se eu tentar reverter eu vou ter algum tipo de perda de representação de informação. Precisa também analisar a quantidade de informação que é representada em cada um desses tipos de visualização, né? No caso do Tcine. Então veja aqui que ele está evoluindo aqui, a cada iteração ele vai aproximando mais os dados associados à variação interclasse. Então percebam aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês visualizarem, que os agrupamentos vão sendo gerados. Então, os exemplos mais próximos, idealmente, vão ficar mais parecidos. Enquanto o treinamento aqui vai sendo realizado, as iterações, veja que agora já está se formando alguns agrupamentos aqui. Um outro site que vocês podem utilizar para poder analisar melhor o funcionamento de Tcine, né? É esse outro site aqui, onde vocês têm algumas intuições sobre cada um dos hiperparâmetros associados ao modelo, né? Então, os vários parâmetros de configuração, e a partir disso vocês podem simular o comportamento que ele vai ter em relação a cada alteração que vocês vão produzir. Então, o Tcine é uma ferramenta hoje em dia muito utilizada na visualização de dados, porque ele permite um mapeamento bem robusto do ponto de vista de representação e visualização, de uma forma bem eficiente. Ele tem um custo computacional associado a esse mapeamento, mas depois de configurado e ajustado, a visualização dele é muito robusta e bastante eficiente. Então, vale a pena dar uma olhada aqui no desempenho. Vou voltar aqui para ver se o nosso treinamento já acabou. Perceba aqui que os agrupamentos já estão se formando.
Eu vou tentar aumentar aqui, então enquanto... Deixa eu tentar parar, senão ficar muito lento. Vejam aqui, ó, os agrupamentos se formando. Então aqui já tem uma região de 4, que está muito próxima da região de 9, porque eles são bastante parecidos do ponto de vista de representação. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, essa visualização aqui, ela transformou, né, o Tsune transformou aquelas 784 dimensões em 3 dimensões, e esse algoritmo aqui de visualização está plotando a imagem nessa posição tridimensional. Então, cada um desses aqui é a imagem original plotada nas coordenadas dessas 3 dimensões. E a partir disso, vocês percebem que os valores 4 e 9 estão muito próximos, porque claramente eles têm uma proximidade estrutural. Então, veja que ele é um algoritmo bem interessante do ponto de vista de visualização, e se a gente deixar ele rodar mais um pouco, ele vai chegar a uma visualização bem mais interessante do ponto de vista de resultado. O que eu fiz agora foi colocar uma cor para cada um dos labels, para vocês perceberem aqui mais claramente se formando as várias representações. E aí vejam que claramente vocês têm uns agrupamentos bem característicos em relação a cada um dos dados. Se a gente fizer a mesma coisa em relação ao PCA, veja que você tem uma confusão um pouco maior em relação a cada um dos exemplos que você tinha em relação ao Tsune. Então essa é uma ferramenta bem interessante que vocês podem utilizar para a visualização dos dados.